Um garoto covarde decide enfrentar o seu medo do escuro e conta com a ajuda de uma garota que veio do futuro para reunir todas as entidades da noite a fim de salvar o planeta. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Orion e o Escuro de 2024, então preparem-se, é hora do recap! Para as pessoas à sua volta, Orion é um adolescente comum que não interage muito com os outros por causa da timidez. No entanto, a verdade é que o garoto é atormentado por vários medos e evita socializar com seus colegas porque tem receio de ser rejeitado. Uma das formas que Orion tem de lidar com seus problemas é documentá-los em seu caderno. Dentre os seus maiores pesadelos está o medo de entupir o banheiro da escola e alagar tudo, o medo de responder errado às perguntas de sua professora, o medo de palhaços dementes saírem do esgoto, o medo de ser infectado pela picada de um mosquito e até mesmo o medo de cachorros. Sua enorme lista de medos infundados impede Orion de viver as melhores experiências de sua vida. E na escola, o seu maior medo é algum dia ter que enfrentar um valentão chamado Rich Panichi. Todos os dias, Orion encontra o garoto no vestiário e nunca teve coragem de enfrentá-lo. Até porque um de seus grandes medos é afundar o nariz de Rich com seu soco e ir parar no reformatório. Naquela sexta-feira, a professora Espinosa informa aos alunos que na segunda eles terão uma excursão da escola e conhecerão um planetário, o que deixa Orion em pânico. O garoto não consegue parar de pensar que algum acidente acontecerá durante esse passeio. E em todas as suas suposições do que pode acontecer, ele acaba sem vida ou humilhado por seus colegas. Então, em vez de entregar a autorização assinada por seus responsáveis, Orion diz para a professora que eles não deixariam ir e perde a chance de se sentar ao lado de Sally, a garota que ele gosta, no ônibus durante o passeio. A verdade é que Orion fica apavorado só de pensar na sua morte, pois ele chegou à conclusão de que depois de morrer, todas as pessoas deixam de existir e o garoto não quer passar por isso. Após comer o seu jantar e assistir TV com seus pais, Orion vai para o quarto e precisa enfrentar o seu maior medo, aquele que mais o apavora, o escuro. Devido ao pavor que sente pela escuridão todas as noites, o garoto dorme com as luzes acesas. Porém, quando uma tempestade derruba a energia elétrica de todo o bairro, Orion precisa enfrentar os monstros que o aterrorizam. Durante a madrugada, o jovem recebe a visita de Dark, e o monstro do escuro afirma que de todas as crianças que têm medo dele, Orion é de longe o mais problemático. Apesar de não ser visto com bons olhos pela maioria das pessoas, Dark não é mau e fica triste por saber que todos o tratam como vilão. Ao ouvir isso, Orion percebe que aquela criatura não é tão assustadora quanto ele pensava e afirma que o seu maior sonho é deixar de ser tão medroso. Decidido a ajudar o garoto a se livrar dos seus pavores, Dark o convida para acompanhá-lo por uma noite e afirma que depois disso, Orion irá aprender a apreciar a beleza que reside na escuridão. No entanto, o medo impede o menino de aceitar esse convite, então Dark vai embora. Porém, ao se lembrar de todas as oportunidades que deixou de aproveitar por causa do medo, Orion decide enfrentá-lo e Dark retorna para buscar o garoto. Nesse ponto da história, Hypatia interrompe o seu pai e afirma saber o que ele está fazendo. Ela diz que Orion está contando essa história fictícia de quando era criança para ajudá-la a superar o seu medo do escuro, mas garante que essa estratégia não funcionará. Após fazer essa constatação, a jovem pede que seu pai continue a história, e Orion descreve a sensação de voar pelo céu com Dark, espalhando a escuridão por todo o planeta. Apesar de estar vivendo uma experiência única, Orion não consegue contemplar a beleza da noite, pois está com muito medo de cair e não consegue prestar atenção em qualquer outra coisa. Devido ao seu pavor de tubarões e fogos de artifício, o menino não consegue se divertir, e enquanto cobre os olhos para proteger as suas retinas das luzes produzidas pelos fogos, ele acaba caindo. Mesmo após ser salvo, o jovem continua apavorado e pede que Dark o leve de volta para casa.
Porém, a entidade revela que só poderá fazer isso no próximo ciclo da noite, ou seja, daqui 24 horas. Sendo assim, Orion não tem outra alternativa senão seguir viagem com Dark, pois sabe que não conseguirá voltar para casa sozinho. Do outro lado do planeta, Light aparece e clareia o dia com a sua luz irradiante. Enquanto o próximo ciclo não chega, Dark leva Orion para conhecer as outras entidades da noite: Sleep, Quiet, Insomnia, Noises e Dreams. No entanto, ao ver o garoto medroso em seu esconderijo, essas entidades ficam furiosas e acusam Dark de ter levado Orion até lá apenas para provar para si mesmo que não é tão mal quanto os humanos dizem. Furiosa, Dreams ordena que o garoto encontre o caminho de volta para casa, mas Dark consegue convencê-la a permitir que Orion os acompanhe somente naquela noite, e o menino tem a oportunidade de ver de perto Sleep trabalhar. Essa é a entidade responsável por garantir que todas as pessoas durmam à noite, mas Orion fica apavorado ao descobrir os meios que ela usa para fazer isso. Em seguida, ele acompanha o trabalho de Insomnia e descobre que é ele quem fica sussurrando pensamentos intrusivos nos ouvidos das pessoas durante a noite, com o objetivo de impedi-las de pegar no sono. Já o trabalho de Quiet é exatamente o oposto, pois ela remove qualquer tipo de som do ambiente, até mesmo aqueles que vêm das mentes dos humanos. Enquanto isso, Noises passa pela cidade assustando crianças com seus barulhos inexplicáveis, o que deixa Orion revoltado, pois ele sabe o quanto esses barulhos que aparecem no meio da noite são aterrorizantes. Por fim, é a vez de acompanhar o trabalho de Dreams, e o jovem vê a entidade vasculhando o subconsciente de Irene, antes de criar um belo sonho personalizado para ela. Porém, enquanto observa Dreams trabalhando, Orion se lembra de um pesadelo que teve na semana anterior, e transporta Irene para o mesmo cenário assustador que ele viveu. Em seguida, uma versão gigante de Rich Panichi aparece e começa a perseguir o garoto. Após aprisionar as entidades da noite em um armário, Rich captura Orion e tenta afogá-lo na privada. Nessa hora, um jato d'água atinge o rosto do valentão e Orion consegue escapar. Em seguida, ele cria uma porta que suga tudo ao seu redor para dentro, inclusive o corpo de Rich. Quando Orion estava prestes a ser arrastado para o buraco negro que ele mesmo criou, Dark consegue se libertar e resgata o garoto. Após saírem da mente de Irene, Dreams culpa o garoto pelo que aconteceu, e Orion fica triste ao perceber que ainda não conseguiu superar os seus medos. Porém, Dark lembra o menino que ele não tem mais medo do escuro e afirma que essa já é uma grande conquista. A partir desse momento, Orion decide agarrar com toda a sua força a experiência única que está vivendo e deixa seus medos de lado para poder aproveitar cada segundo. Em vez de atrapalhar as entidades, o garoto decide ajudar Sleep a colocar as pessoas para dormir, e em seguida mostra para Insomnia como inserir os piores pensamentos relacionados às crises existenciais na mente dos humanos. Seu medo de tubarões não impede mais Orion de apreciar a beleza do oceano à noite, e ele descobre que é divertido assustar as pessoas com barulhos inexplicáveis. Após se redimir com Dreams pelo sonho anterior que se tornou um pesadelo, o garoto a ajuda a produzir bons sonhos. Logo depois, ele acompanha Quiet em sua missão de espalhar o silêncio da noite, para que os humanos possam dormir em paz. Depois de algumas horas intensas de trabalho, o grupo decide fazer uma pausa para descansar, e Orion se sente mal ao perceber a frustração de Dark, pois não importa o que a entidade faça, ela continua sendo odiada pelas crianças. Nesse momento, Dark confessa que também sente medo e teme que todos estejam certos sobre ele. Apesar de saber que nunca fez mal a ninguém, o monstro se pergunta se as pessoas estão certas sobre ele ser assustador, e Orion afirma que Dark é um dos caras mais legais que ele já conheceu. Ao final do intervalo, as entidades se juntam para voltar ao trabalho, e Dark vê o seu maior inimigo se aproximando no horizonte. Quando vê Light, Orion sente uma simpatia por ele, e por algum motivo que não sabe explicar, fica feliz ao ver aquela entidade. Dark sabe que se for alcançado por Light,
Light deixará de existir. Portanto, antes que seu inimigo chegue perto demais, ele precisa partir e leva seus amigos com ele. Antes que Orion possa continuar a sua história, Hypatia pede que ele a acompanhe em uma caminhada, pois deseja sair durante a noite, assim como Orion fez quando era criança. Aos poucos, a jovem cria coragem para enfrentar o seu medo do escuro. Porém, quando ela e seu pai se deparam com um beco sem iluminação, ambos ficam paralisados e decidem seguir por outro caminho. Enquanto eles atravessam a rua numa avenida repleta de luzes, Hypatia faz uma pausa para escrever alguns versos de um poema e pergunta o motivo de seu pai ainda ter medo do escuro. Então Orion continua contando a história para sua filha. Após fugir de Light, o grupo chega em uma cabana no meio da floresta, e o menino percebe que ainda tem medo de entrar em lugares completamente escuros. Portanto, Noises decide acender uma fogueira para ele, e todos ficam impressionados ao perceber que as paisagens ficam muito mais bonitas na presença da luz. Ao ouvir Orion dizendo que gosta mais da luz do que da escuridão, Dark fica decepcionado e se sente traído, pois pensa que o garoto está tentando fazer as outras entidades se voltarem contra ele. Quando percebe que seus comentários deixaram seu amigo chateado, Orion decide fazer um discurso diante de todos para pedir desculpas, mas acaba deixando ainda mais evidente a sua preferência pela luz do dia. Como nunca tiveram a chance de ver o mundo durante o dia, as entidades da noite decidem abandonar Dark e aguardam a chegada de Light para pedir um emprego para ele. Nesse momento, Dark se sente traído por seus próprios amigos e implora para que eles não o deixem sozinho nesse trabalho de levar a noite para o mundo. Porém, o grupo se recusa a acompanhá-lo e Dark decide ir embora. Frustrado, ele agradece a sua equipe por passar todo esse tempo junto com ele e segue seu caminho na companhia de Orion. Enquanto sobrevoa o restante do planeta sozinho, Dark fica tão triste que não vê mais nenhum sentido em continuar sua jornada, pois não quer trabalhar sozinho por toda a eternidade. Sendo assim, ele decide se sentar no casco de uma tartaruga voadora e aguardar a chegada do seu inimigo, pois quando Light chegar, ele desaparecerá para sempre. Quando vê a luz do dia se aproximando, Orion se desespera e implora para que seu amigo vá embora. No entanto, Dark permanece onde está e desaparece no instante em que é tocado pela luz do sol. Após a morte de Dark, Orion fica sem ideias e decide finalizar a sua história. Porém, Hypatia se recusa a aceitar esse final e implora para que seu pai continue contando o que aconteceu. Eles estão no planetário onde Orion trabalha, e sem saber como termina a sua própria história, o homem liga o aparelho que produz um holograma no teto e explica como surgiram as constelações. Ao ver todas aquelas estrelas, Hypatia se sente mal por não ter a chance de ver o céu de verdade, pois todas aquelas luzes da cidade ofuscam o brilho das estrelas. A jovem não vê sentido em construir uma cidade com prédios gigantes que cobrem o céu e criar uma máquina para reproduzir a imagem das estrelas artificialmente dentro de um ambiente fechado. Apesar de trabalhar ali, Orion concorda com o raciocínio lógico de sua filha e a jovem afirma ter pensado em um final perfeito para a história de seu pai. Enquanto o jovem Orion está flutuando no casco de uma tartaruga gigante, Hypatia aparece para ele e se apresenta. Ao ouvir o nome da garota, Orion acha interessante o fato dela ter o mesmo nome da astrônoma grega que viveu no ano 415 depois de Cristo, e pergunta onde é que eles estão. Após chegar na praia, a dupla percebe que foi parar em algum país da Europa, e Hypatia conta que esteve acompanhando a história do garoto. Agora que Dark se foi, as pessoas não terão mais noite, portanto, não conseguirão dormir direito. Se isso acontecer, a humanidade inteira enlouquecerá, e para impedir que isso aconteça, Hypatia revela ter uma ideia para trazer as entidades da noite de volta. A jovem então começa a ler o poema que escreveu, e enquanto isso, os amigos de Dark perambulam pela Terra e observam as consequências catastróficas que a ausência do escuro causou. De repente, as pessoas passaram a odiar a luz do sol
E a confiança de Light é abalada quando ele vê os humanos usando cortinas para tentar se livrar dele. Ao ouvir Hypatia recitar o seu poema sobre a falta que ela sente do escuro, as criaturas da noite são atraídas até ela e decidem se juntar para trazer Dark de volta. Para fazer isso, Dreams precisa adentrar nas lembranças de Orion e resgatar o seu amigo que se foi. Na tentativa de ajudar o garoto a dormir confortavelmente, Sleep entrega um travesseiro para ele. E ao perceber que Orion está se sentindo inseguro, Hypatia afirma que estará lá para ajudá-lo. Em seguida, Quiet remove todo o barulho ao redor e imediatamente Sleep apaga o menino com seu carneirinho mágico. Enquanto Orion dorme, Dreams leva Hypatia para o subconsciente dele. E ao chegar lá, a entidade vasculha os seus medos mais profundos, até encontrar a noite em que o menino conheceu Dark. Inicialmente, Orion está apavorado, mas quando seu amigo aparece, ele se sente aliviado e informa que foi até lá para buscá-lo. Quando ambos estão prestes a se abraçar, a porta do armário se abre e Dark é sugado para dentro dele. O mesmo acontece com Orion, que tenta desesperadamente se segurar, enquanto pensa em um jeito de trazer o seu amigo de volta. Enquanto o menino se agarra à porta, seus medos mais profundos brotam das páginas de seu caderno e criam vida para atormentá-lo. Quando está prestes a ser sugado pelo buraco negro, Hypatia aparece e consegue segurá-lo. Em seguida, Dreams informa que aquele vórtex é uma criação da mente de Orion e somente ele pode pará-lo. Segundo Hypatia, a única forma do menino salvar Dark é entrando no guarda-roupas e puxando a entidade de volta. Apesar do medo de não conseguir retornar para a superfície, Orion decide entrar no buraco negro e enfrentar o seu medo de uma vez por todas. Nessa hora, Dreams pede que ele amarre uma corda em sua cintura e o menino mergulha até alcançar Dark. Após pegar a corda, a entidade tenta escalar até a superfície, mas o tecido começa a rasgar. Então, Dreams decide sair do sonho e pede a ajuda dos seus colegas para acordar Orion. Se morrer durante o sonho, o garoto também morrerá na vida real. Portanto, Insônia e os outros precisam pensar em uma estratégia para acordá-lo. Quando a corda se parte ao meio, os dois amigos caem novamente no buraco negro e estão prestes a ser eliminados por toda a eternidade. No entanto, antes que eles perdessem a vida, as entidades na noite conseguem acordar Orion, e assim que o menino desperta, Dark retorna, trazendo o escuro de volta ao planeta. Nesse momento, Orion e as entidades da noite finalmente podem contemplar as estrelas e os insetos luminosos que precisam da escuridão para mostrar toda a sua beleza ao mundo. Após várias horas de claridade ininterrupta, os Ciris finalmente podem sair dos seus esconderijos na areia e seguir para o mar. Quando vê Dark se aproximando, Light se sente feliz com o retorno do seu rival e segue a sua jornada para dar lugar à escuridão. Com a ajuda dos seus amigos, Dark leva a noite para todos os países do mundo e os humanos ficam aliviados por saber que não terão mais que conviver com a luz do sol 24 horas por dia. Após realizarem o seu trabalho, as entidades da noite se despedem de Orion e Hypatia e agradecem a eles por ajudar a trazer o escuro de volta. Em seguida, Dark leva o garoto para casa e afirma que irá visitá-los todas as noites. Apesar de não aparecer naquela forma, Orion ainda poderá vê-lo e contemplar a beleza que só pode ser apreciada durante a noite. Depois de tudo que viveu naquele fim de semana, o garoto decide ir no passeio da escola e promete para si mesmo que de agora em diante terá mais coragem para enfrentar os seus medos. Naquela noite, os dois amigos se despedem com um abraço e Hypatia afirma que está muito feliz por ter a chance de conhecê-los. Antes de partir, Dark afirma que a jovem tem um ótimo pai, e só nesse momento, Orion descobre que aquela garota na verdade é sua filha. A menina explica que veio do futuro para ajudá-lo e aconselha Orion a não se preocupar tanto com as coisas, pois tudo acabará dando certo no final. Após chegar em casa, Orion acorda seus pais e pede ajuda deles para levar Hypatia de volta para casa. Mas a jovem mora em Manhattan e eles estão em Nova York. Apavorados, os dois jovens começam a pensar numa estratégia
estratégia para enviá-la de volta para o futuro. E de repente um garoto chamado Chico aparece na janela. O menino revela que estacionou sua máquina do tempo no quintal e afirma que pode levar Hipátia para casa. Durante a viagem, Chico acidentalmente libertou alguns monstros do tempo e precisa detê-los antes que eles se multipliquem e destruam a história. Então, após se despedir do seu pai, Hipátia segue o menino e após eliminar os monstros, eles correm direto para a cápsula do tempo. Minutos depois, a jovem chega em casa e encontra seu pai, porém um dos monstros do tempo a seguiu e aparece em seu quarto. Antes que a criatura pudesse atacá-los, Chico a elimina e em seguida se despede do seu avô e de sua futura mãe. 20 anos depois, Hipátia conta essa mesma história para o seu filho e permite que ele decida o final. Após colocar Chico para dormir, a mulher vai se despedir dos seus pais, que estão de passagem e voltarão para a cidade na manhã seguinte. No final das contas, o esforço de Orion para ir ao planetário valeu a pena, pois ele e Sally se casaram e construíram uma bela família juntos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual o seu maior medo durante a noite? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!